Olá, meu nome é professor Alexandre Naves e hoje farei com vocês a videoaula de exercícios. Contribuíram para a execução dessa aula, roteiro, edição, revisão e locução, os professores Alexandre Naves, eu, professora Cláudia, professora Damec e professor Capitão Vitor. Nesta aula, teremos exercícios do tipo verdadeiro ou falso, para julgarmos a afirmação. Inicialmente aqui então, vamos para esse enunciado, onde teremos algumas alternativas aqui para serem julgadas. Então, a figura mostra duas cargas A e B de valores respectivos, que A igual a menos 1 microcoulombs, ou seja, menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, e que B igual a mais 1 microcoulombs, mais 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fixadas a uma distância de 6 metros no vácuo, dado constante eletrostática, então, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, newtons metro ao quadrado, coulombs ao quadrado. Julgue as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas. Para não gerar dificuldade, nessa demonstração então aqui, nessa resolução, tirei o verdadeiro e colocarei correto, e tirei o falso e colocarei errado, só para não dar nenhuma confusão em relação aos Fs, né, e aos Vs. Explicação então, item A. No ponto médio entre as cargas, o campo elétrico é nulo. Ponto médio, então, como a figura está mostrada aí, é aquele ponto ali que está a 3 metros da QA e a 3 metros da QB. Bom, explicação. Sendo o módulo das cargas QA menos 1 microcoulomb e QB mais 1 microcoulomb, ou seja, a carga da esquerda, que é o QA, é negativa. Portanto, as linhas de campo para uma carga negativa estão entrando nela, é a convenção que a gente utiliza. Já na carga da direita, que é positiva, também conforme a nossa convenção, as linhas de campo saem dessa carga. No ponto médio, ao analisarmos então, teremos a QA em relação a QA. O vetor campo elétrico, então, no ponto médio está indo para a esquerda, porque é uma carga negativa, o QA. Em relação a QB, carga positiva no ponto médio, o vetor está também para a esquerda. Ou seja, dois vetores para a esquerda. É impossível, nesse caso, então, conseguirmos um vetor campo resultante nulo. Porque há dois vetores no mesmo sentido. Só teria como se a gente tivesse sentidos opostos, que não é o caso, então. Portanto, a afirmação está errada, a alternativa errada, ou seja, falsa. Letra B. A força elétrica entre essas cargas é de atração. Bom, a alternativa correta, né? É verdadeira. Por quê? Se a carga da esquerda é negativa e a carga da direita é positiva, conforme nós também já convencionamos, carga de sinais opostos, força de atração. Portanto, alternativa correta. Nesta aula, teremos exercícios do tipo verdadeiro ou falso, para julgarmos a afirmação. Inicialmente aqui então, vamos para esse enunciado, onde teremos algumas alternativas aqui para serem julgadas. Então, a figura mostra duas cargas A e B de valores respectivos, que A igual a menos 1 microcoulombs, ou seja, menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, e que B igual a mais 1 microcoulombs, mais 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fixadas a uma distância de 6 metros no vácuo, dado constante eletrostática, então, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, newtons metro ao quadrado, coulombs ao quadrado. Julgue as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas. Para não gerar dificuldade,
Nessa demonstração, então, aqui, nessa resolução, tirei o verdadeiro e colocarei correto, e tirei o falso e colocarei errado, só para não dar nenhuma confusão em relação aos Fs, né, e aos Vs. Explicação, então, item A. No ponto médio entre as cargas, o campo elétrico é nulo. Ponto médio, então, como a figura está mostrada aí, é aquele ponto ali que está a 3 metros da QA e a 3 metros da QB. Bom, explicação. Sendo o módulo das cargas QA menos 1 microcoulomb e QB mais 1 microcoulomb, ou seja, a carga da esquerda, que é o QA, é negativa. Portanto, as linhas de campo para uma carga negativa estão entrando nela, é a convenção que a gente utiliza. Já na carga da direita, que é positiva, também conforme a nossa convenção, as linhas de campo saem dessa carga. No ponto médio, ao analisarmos então, teremos a QA. Em relação a QA, o vetor campo elétrico, então, no ponto médio está indo para a esquerda, porque é uma carga negativa, o QA. Em relação a QB, carga positiva no ponto médio, o vetor está também para a esquerda. Ou seja, dois vetores para a esquerda. É impossível, nesse caso, então, conseguirmos um vetor campo resultante nulo. Porque há dois vetores no mesmo sentido. Só teria como se a gente tivesse sentidos opostos, que não é o caso, então. Portanto, a afirmação está errada, a alternativa errada, ou seja, falsa. Letra B. A força elétrica entre essas cargas é de atração. Bom, a alternativa correta, né? É verdadeira. Por quê? Se a carga da esquerda é negativa e a carga da direita é positiva, conforme nós também já convencionamos, cargas de sinais opostos, força de atração. Portanto, alternativa correta. Nesta aula, teremos exercícios do tipo verdadeiro ou falso, para julgarmos a afirmação. Inicialmente aqui, então, vamos para esse enunciado, onde teremos algumas alternativas aqui para serem julgadas. Então, a figura mostra duas cargas A e B de valores respectivos, que A igual a menos 1 microcoulombs, ou seja, menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, e que B igual a mais 1 microcoulombs, mais 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Fixadas a uma distância de 6 metros no vácuo, dado constante eletrostática, então, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, newtons metro ao quadrado, coulombs ao quadrado. Julgue as afirmações a seguirem verdadeiras ou falsas. Para não gerar dificuldade, nessa demonstração, então, aqui, nessa resolução, tirei o verdadeiro e colocarei correto, e tirei o falso e colocarei errado, só para não dar nenhuma confusão em relação aos Fs, né, e aos Vs. Explicação, então, item A. No ponto médio entre as cargas, o campo elétrico é nulo. Ponto médio, então, como a figura está mostrada aí, é aquele ponto ali que está a 3 metros da QA e a 3 metros da QB. Bom, explicação. Sendo o módulo das cargas QA menos 1 microcoulomb e QB mais 1 microcoulomb, ou seja, a carga da esquerda, que é o QA, é negativa. Portanto, as linhas de campo para uma carga negativa estão entrando nela, é a convenção que a gente utiliza. Já na carga da direita, que é positiva, também conforme a nossa convenção, as linhas de campo saem dessa carga. No ponto médio, ao analisarmos então, teremos a QA. Em relação a QA, o vetor campo elétrico, então, no ponto médio está indo para a esquerda, porque é uma carga negativa, o QA. Em relação a QB, carga positiva no ponto médio, o vetor está também para a esquerda. Ou seja, dois vetores para a esquerda. É impossível, nesse caso, então, conseguirmos um vetor campo resultante nulo. Porque há dois vetores no mesmo sentido. Só teria como se a gente tivesse sentidos opostos, que não é o caso, então. Portanto, a afirmação está errada, a alternativa errada, ou seja, falsa. Letra B.
A força elétrica entre essas cargas é de atração. Bom, alternativa correta, né? É verdadeira. Por quê? Se a carga da esquerda é negativa e a carga da direita é positiva, conforme nós também já convencionamos, cargas de sinais opostos, força de atração. Portanto, alternativa correta.
De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor cedido ou recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos analisar o gráfico. A primeira transformação FG, uma transformação isobárica, pressão constante. Na transformação FG, qual é a variação da energia interna que nós temos? Ele afirma que na transformação FG, o gás recebe 200 kJ de calor. Então, 2 vezes 10 à quinta joules de calor recebidos aqui na transformação FG. Menos o trabalho sofrido aí pelo gás, né? O trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo gás? Se é uma transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então, aqui na transformação FG, volume inicial 0,15 metros cúbicos, volume final 0,50 metros cúbicos. Pressão constante de 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então, tá aqui 2 vezes 10 à quinta, né? 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Volume final 0,50 metros cúbicos, volume inicial 0,15 metros cúbicos. Fazendo aí as contas, eu vou ter uma variação de energia interna na transformação FG de 130 kJ. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor cedido ou recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos analisar o gráfico. A primeira transformação FG, uma transformação isobárica, pressão constante. Na transformação FG, qual é a variação da energia interna que nós temos? Ele afirma que na transformação FG, o gás recebe 200 kJ de calor. Então, 2 vezes 10 à quinta joules de calor recebidos aqui na transformação FG. Menos o trabalho sofrido aí pelo gás, né? O trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo gás? Se é uma transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então, aqui na transformação FG, volume inicial 0,15 metros cúbicos, volume final 0,50 metros cúbicos. Pressão constante de 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então, tá aqui 2 vezes 10 à quinta, né? 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Volume final 0,50 metros cúbicos, volume inicial 0,15 metros cúbicos. Fazendo aí as contas, eu vou ter uma variação de energia interna na transformação FG de 130 kJ. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor cedido ou recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos analisar o gráfico. A primeira transformação FG, uma transformação isobárica, pressão constante. Na transformação FG, qual é a variação da energia interna que nós temos? Ele afirma que na transformação FG, o gás recebe 200 kJ de calor. Então, 2 vezes 10 à quinta joules de calor recebidos aqui na transformação FG. Menos o trabalho sofrido aí pelo gás, né? O trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo gás?
Se é uma transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então, aqui na transformação é FG, volume inicial 0,15 metros cúbicos, volume final 0,50 metros cúbicos. Pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, tá aqui 2 vezes 10 a quinta, né? Desculpa. 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Volume final 0,50 metros cúbicos. Volume inicial 0,15 metros cúbicos. Fazendo aí as contas, eu vou ter uma variação de energia interna na transformação FG de 130 kJ. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor cedido ou recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos analisar o gráfico. A primeira transformação FG, uma transformação isobárica, pressão constante. Na transformação FG, qual é a variação da energia interna que nós temos? Ele afirma que na transformação FG, o gás recebe 200 kJ de calor. Então, 2 vezes 10 a quinta joules de calor recebidos aqui na transformação FG. Menos o trabalho sofrido aí pelo gás, né? O trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo gás? Se é uma transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então, aqui na transformação é FG, volume inicial 0,15 metros cúbicos, volume final 0,50 metros cúbicos. Pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, tá aqui 2 vezes 10 a quinta, né? Desculpa. 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Volume final, 0,50 metros cúbicos. Volume inicial, 0,15 metros cúbicos. Fazendo aí as contas, eu vou ter uma variação de energia interna na transformação FG de 130 kJ. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna de um gás é igual ao calor cedido ou recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Vamos analisar o gráfico. A primeira transformação FG, uma transformação isobárica, pressão constante. Na transformação FG, qual é a variação da energia interna que nós temos? Ele afirma que na transformação FG, o gás recebe 200 kJ de calor. Então, 2 vezes 10 a quinta joules de calor recebidos aqui na transformação FG. Menos o trabalho sofrido aí pelo gás, né? O trabalho realizado pelo gás. Então, aqui, como é que a gente calcula o trabalho realizado pelo gás? Se é uma transformação isobárica, pressão vezes variação de volume. Então, aqui na transformação é FG, volume inicial 0,15 metros cúbicos, volume final 0,50 metros cúbicos. Pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, tá aqui 2 vezes 10 a quinta, né? Desculpa. 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Volume final, 0,50 metros cúbicos. Volume inicial, 0,15 metros cúbicos. Fazendo aí as contas, eu vou ter uma variação de energia interna na transformação FG de 130 kJ. Sabemos que num ciclo fechado, a variação da energia interna é zero, já que o gás começa e termina no mesmo estado, na mesma posição.
Então, ele tem que ter a mesma energia interna. Então, num ciclo fechado, variação da energia interna igual a zero. Para calcular a variação da energia interna nesse ciclo, eu posso somar a variação de energia interna em cada uma das transformações. Então, eu tenho lá 4 transformações, FG, GH, HI e IF. A soma dessas variações tem que ser igual a zero. Variação da energia interna na transformação FG, 130 kJ. Na transformação GH, zero, não tem variação da energia interna. Na transformação HI, menos 145 kJ de variação de energia interna. A variação da energia interna em IF é o que eu quero saber, igual a zero. Fazendo aqui as contas, a variação da energia interna na transformação IF é de 15 kJ, portanto, resposta à letra C. Sabemos que num ciclo fechado, a variação da energia interna é zero, já que o gás começa e termina no mesmo estado, na mesma posição. Então, ele tem que ter a mesma energia interna. Então, num ciclo fechado, variação da energia interna igual a zero. Para calcular a variação da energia interna nesse ciclo, eu posso somar a variação de energia interna em cada uma das transformações. Então, eu tenho lá 4 transformações, FG, GH, HI e IF. A soma dessas variações tem que ser igual a zero. Variação da energia interna na transformação FG, 130 kJ. Na transformação GH, zero, não tem variação da energia interna. Na transformação HI, menos 145 kJ de variação de energia interna. A variação da energia interna em IF é o que eu quero saber, igual a zero. Fazendo aqui as contas, a variação da energia interna na transformação IF é de 15 kJ, portanto, resposta à letra C. Questão 58. Se a máquina pudesse operar obedecendo a um ciclo de Carnot, o trabalho entregue por ciclo seria inferior a 1.200 joules. Nessa resolução, utilizaremos as equações de referência do ciclo de Carnot para máquinas. O rendimento é dado por 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, fonte fria está a 500 kelvins, fonte quente está a 1000 kelvins. Operando aqui, dá 0,5, multiplicando por 100, encontramos então 50%. Então, essa máquina, dentro do ciclo Carnot, ela tem um aproveitamento da metade da energia fornecida a ela. Metade ela converte em trabalho. A outra metade ela vai aquecer o gás. Bom, o trabalho realizado, então, que é a pergunta do item, trabalho é igual ao rendimento vezes a quantidade de calor fornecida. 0,5 é o valor que encontramos no passo 1. 2.500 é o que foi dado no enunciado. Portanto, o valor de trabalho é 1.250. Como ele falou no item que é inferior, então o item está errado. Questão 59. A máquina certamente viola as leis da termodinâmica. Bom, como na questão 58 houve a condição de ser uma máquina que segue o ciclo de Carnot, entendo então que esta pergunta vem nesse sentido. No primeiro passo da questão 58, nós calculamos o rendimento da máquina, onde encontramos o rendimento igual a 50%. Então, verifica-se que essa afirmação ela está errada, pois, já que o rendimento é igual a 50%, não violamos as leis da termodinâmica, né? A entropia, neste caso, ela não decresce, que é uma das leis básicas para um sistema fechado, e uma outra situação seria o moto contínuo de primeira espécie, que seria, então, a máquina com rendimento igual a 100%. Neste caso, as duas situações, duas hipóteses, são descartadas. Okay? Questão 60.
A máquina em questão é um refrigerador? Bom, o ciclo apresentado no enunciado ocorre no sentido horário, ou seja, o trabalho é positivo, trabalho maior que zero. Então, o gás realiza trabalho no ciclo dado. Se tivéssemos um refrigerador, o gás deveria receber trabalho. Portanto, o trabalho seria negativo, T menor que zero, e seguiríamos no sentido anti-horário do gráfico. O que não foi apresentado lá é inverso. Item errado. Encerramos assim o nosso retap da A2. Qualquer dúvida, por favor, coloque a sua dúvida no fórum da física e também verifique os links que eu deixei aqui para que você reveja as teorias envolvidas. Até mais, até a próxima aula.